Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, pessoal, tudo bem? E aí, Quanto galerinha? tempo, hein? 3 meses, Ale, sem gravar, eu acho. 3 meses. Aproveitando aqui, quem fala é o Ale, pra você que tá chegando agora. E aqui é o Fagner. Sejam todos bem-vindos. Ao podcast direto da Arca. Voltando agora, 3 meses Acho sem uns gravar, 3 meses. galera. 3 meses. 3 meses. Muita correria. O Fagner, com o trabalho dele, não foi pra Portugal dessa vez, viajando. Não fui pra Portugal, fui pra onde? Fui pra onde? Londres, né? Sei lá. Não fui pra Londres. Mas né? você foi mesmo? Fui pra Espanha. Espanha, viu? Fui pra Espanha. Ver lá os touros lá, né? Não fui E eu nessa pegada fui uma parecida, né? Fiz a caminhada, a Rota da Fé lá. Quantos dias? 7 dias, mano. Pegada, hein? Pegado. Eu fiz esse, mas é legal, né? Muito bom. Recomendo. Fiz Quem o não ano passado. faz. Lembra que eu fiz o ano passado? Trouxe a camiseta lembro. aqui. Podem assistir aqui em algum episódio Acho que sei do lá, ano passado. é aquele lá, esse aí mesmo. Aquele lá, não lembro qual foi, mas eu mostrei até na camiseta rota, Sim, não foi isso? eu vou trazer a minha depois, que só veio com a manga, mas, gente, recomendo, quem nunca fez, faça, que é muito bom. É muito bacana. Chorei muito, chorei. Tô com a expectativa de fazer o ano que vem de novo. Esse ano não dava, porque eu tô estudando no IESE, que é da Universidade de Navarra, que inclusive é uma obra da Opus Dei, São José Maria Escrivá. E exatamente na semana de outubro eu tinha que estar na universidade lá em Navarra mesmo, lá em Barcelona. Então fui pra Barcelona, foi muito legal, muito legal. Conheci muita coisa bacana. Fiz até uns vídeos, talvez a gente pudesse subir aqui, né, no Instagram. Seria sobre bom. a Igreja Sagrada Família, que é um espetáculo. Acho que essa experiência é boa, se você que gravou, né, galera, você que tá aí do outro lado, vendo e ouvindo. Gravei, nós, né, gravei. pelo Spotify. Gravei umas coisas. A Sagrada Família, muito bacana. Não gravei falando, né? Mas Sim. a Sagrada Família é muito legal de vocês conhecerem. Gravei também, nós fomos no mosteiro de São José, de Nossa Senhora do Monte Serra. Foi legal pra Será caramba. que seria bom colocar no final do vídeo algumas coisinhas assim? Ia ficar bom. Vocês só vídeos curtos, né? Ia ser interessante, Ia ser né? interessante, ia ficar legal. Ou talvez eu coloco o meu vídeo e coloco ali eu falando, né? Como se fosse um react. Seria bom, muito bom. Já porque eu não gravei falando, né? Então, mas explica. Ia ser muito legal, pessoal. Vamos ver se a gente faz um negócio desse aí pra vocês. E aí, estamos de volta e nós Estamos de voltamos a falar de Não, Paulo, e que é assim, Saulo, nem lembro mais. Nós entramos numa nova jornada. O pessoal sabe aqui que a gente faz jornadas, muitas jornadas, pega a história da Vambora. igreja, o livro de Santa Terezinha, é a história de uma alma, enfim, é o Banquete do Cordeiro. Então o pessoal sabe que a gente entra aqui em maratonas, então agora, pra quem vai maratonar, então agora nós estamos fazendo um curso praticamente um curso Totalmente. sobre Paulo. Então, o primeiro vídeo nós contamos no geral, ficou grande o vídeo, inclusive, hein? Então, ouçam Acho que aí. deu 2 horas. Vai lavando o carro, vai lavando louça. Não subiu ainda, mas vai subir. Que dia que é hoje? Hoje é dia 31 de outubro. Dia das Bruxas. Ah, meu Deus! Inclusive, né, a Igreja Católica no Brasil está mobilizada contra o Halloween. É muito bom, muito bom. Bom a gente ficar... Não era um problema no passado porque o brasileiro não celebrava essa festa bizarra, Acho que ainda demoníaca nem... chamada Halloween. hoje tá mais. Hoje o cara Como a já gente aumentou. importou aí essa festa dos Estados Unidos, de fato, faço coro aqui, a voz de muitos padres que, obviamente, estão falando contra essa festa. Católico não tem por que comemorar essa festa. Em compensação, amanhã, então nós temos aí os próximos 2 dias, né? Não amanhã, mas os próximos 2 dias, nós temos aí Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Né? Santos. Nós temos amanhã Dia de Todos os Santos, dia 1º, e temos finados dia 2. Eu já falei pra minha esposa que amanhã eu quero meu presente, ó. Por quê? Que é amanhã de Todos os Santos. Sabe que eu imaginei isso, eu falei, ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Tadinha dela. Quase me bateu quando eu falei isso. Mas enfim, Bora lá. então nós vamos falar hoje sobre a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Nossa, palavra de... Beleza? Então, quem tá chegando aqui
de largada, pega o episódio anterior. No episódio anterior nós falamos sobre Paulo como um todo, né? Sobre o personagem. Vale a pena ver esse gigante, essa coluna da igreja que foi São Paulo. E hoje vamos falar sobre as duas cartas aos Tessalonicenses. Por que isso? Porque, curiosidade, foram os primeiros textos do Novo Testamento. Pra gente falar de já, roda a vinheta aí, vamos nessa. Muito bem. Vamos falar então hoje ali da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses. Bora! Interessante que a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela é o primeiro escrito do Novo Testamento. Primeiro escrito do Novo Testamento. Olha que interessante, por quê? Ou seja, ela que abriu tudo. Não, é o primeiro texto. Primeiro texto a ser escrito. Então, não é que ela abriu, né? Veja, Jesus morre no ano 33. Certo. Tá bom, não é exatamente 33, porque talvez ele tenha nascido no ano 4, né, antes de Cristo. Então, tá ok. Mas aqui para efeito de conta, vamos dizer assim que Cristo morreu no ano 33, sim, né, e ressuscitou. 40 dias e foi aos céus. A carta aos Tessalonicenses é do ano 50. Estamos falando de um texto... Depois, né? 17 anos depois que Jesus foi aos céus. Antes disso não teve nenhum texto. Nenhum texto. Então a igreja ficou 17 anos pregando sem nenhum texto do Novo Testamento. Obviamente só havia os textos do Antigo Testamento. O próprio Jesus cita muitos deles aí e a gente já falou muito disso aqui. Então só lembrando a cronologia, quem quer saber mais detalhes, pegue o episódio anterior. Cristo ressuscita no ano 33. Logo depois a gente vai ter o encontro dele com Paulo, né? Ainda como Saulo. Saulo e Paulo não é uma mudança de nome, já falamos disso no episódio anterior. Então tem um encontro com Paulo. E depois Paulo vai ficar 14 anos, 13 anos mais ou menos para começar a pregação. Exatamente. Então, comentou também. Então Paulo, do ano 33, Paulo vai começar a pregar ali por volta do ano 46. Nós estamos no ano 50. Então, entendeu a distância? Muito. Então, assim, isso quer dizer que os apóstolos... Como se ele estivesse se preparando, né? Já era isso uma preparação. E os outros 12 apóstolos, então, mais Paulo, 13º, vamos chamar assim, né? Porque aí mesmo vai dizer, eu sou o último como um abortivo, né? Pregaram 17 anos sem Bíblia. Mas os nossos irmãos protestantes tudo querem que esteja escrito na Bíblia. Aí você fala para ele, imagina se alguém chegasse para o apóstolo pregando e falasse, mas onde isso está na Bíblia? Ou chegasse para Paulo e dissesse, onde isso está na Bíblia? E vai dizer, pois é, a gente nem escreveu ainda, né? A gente ainda vai escrever. Chegar lá, meu. Porque é o seguinte, o primeiro evangelho, que vai ser o evangelho de Mateus, já está lá por volta do ano 55, 60 e pouquinho. Aí vai... Dependendo, vai ter alguma divergência. Mas depois a gente fala disso, história da Bíblia. Mas veja, a carta aos Tessalonicenses, ela, em matéria de texto, é anterior ao texto dos evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito, que é o de Mateus, foi escrito depois, cerca de 5, 6 anos depois da carta aos Tessalonicenses. Então, realmente, Paulo estava escrevendo aqui, o que havia era só pregação oral. Isso quer dizer que os protestantes falam muito do sola escritura, né? Ou seja, só a Bíblia. Você diz, meu amigo, mas os apóstolos, e por 17 anos não tinha texto nenhum. E eu vou te dizer, por 20 anos, por quase 25 anos, nem evangelho escrito tinha. Porque o Mateus que escrevia bastante as passagens de Jesus, o Paulo. Mas Mateus... Mas até foi depois ainda que Saulo fez tudo que tinha que fazer ali. Ele falou, acho que criou coragem, agora eu vou... A gente vai ter, Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses. Sim. Depois ele vai escrever a carta aos Gálatas, aos Coríntios, desculpa, aos Gálatas, quer dizer, depois ele vai escrever as duas aos Coríntios, assim, e depois vai escrever os Romanos. Quando ele praticamente está escrevendo aos Romanos, é quando o primeiro evangelho de Mateus vai começar a ser escrito. Isso aí. Olha isso aqui, e nós já estamos
essa já é, quando Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses, já é a segunda viagem do Paulo. Paulo vai fazer 4 viagens, sendo que a quarta é a viagem para Roma, onde ele de fato depois vai morrer. O Atos dos Apóstolos não relata, o Atos dos Apóstolos relata a viagem, mas não relata a morte. Mas a quarta viagem é a ida dele para Roma. Paulo está na segunda viagem. Então Paulo já girou ali aquele pedaço desde a Judéia até a Ásia e voltou, principalmente de Antioquia, né? Até a Ásia, voltou, foi para Jerusalém, voltou. Ele está na segunda viagem já. Tudo isso com pregação oral, ou seja, não tinha nada que ele dizia. Por isso que nós dependemos da tradição, do magistério e também dos textos. Mas não somente dos textos. Claro que uma coisa não pode invalidar a outra, de jeito nenhum. Elas se complementam, se completam. Mas esse ponto é muito importante. Mas a gente vai falar disso principalmente lá na segunda carta aos Tessalonicenses. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tessalônica é uma cidade da Macedônia muito importante na época, muito importante, que ali por volta do ano 40 a.C. foi elevado a um status de uma capital relevante pelo Império Romano. Então, para vocês olharem depois e estudar, né? Ela tinha um porto, que era o porto por mar Egeu, então ela fazia com que o Império Romano se ligasse à Ásia. Podem pegar no mapa, porque Tessalonique é o nome da cidade, vocês podem procurar, ela existe até hoje. Então quem quiser saber aonde Paulo andou, pode pegar seu aviãozinho com a Latam. A Latam tá patrocinando a gente? Não, pode pegar então com a American Airlines. A American Airlines patrocina a gente? Não, mas pode patrocinar. Não, pode pegar com a British Airways. Pode ser patrocinar a gente? Pode patrocinar. Então poderia, né? Poderia. Mas pode pegar qualquer um desses e viajar à Grécia e ir a Tessalônica. Vai lá a Tessalônica e passeiem por lá. Então a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante. Quer pegar um pouco mais de detalhes? Era uma cidade estratégica e importante centro comercial. Exatamente, porque tem um porto ali e ligava à Ásia. Né? Pega no mapa que vocês vão ver exatamente aonde fica Tessalônica. Qual era o contexto, né? Só para a gente lembrar. No Ato dos Apóstolos, capítulo 17, lembrando que o livro dos Atos dos Apóstolos é posterior, o escrito é posterior à carta. Mas vamos pegar ali a passagem de Paulo por Tessalônica. Se a gente pegar no capítulo 16, nós vamos ver Paulo e Timóteo passando por Licaônia, Troade e tendo a visão do Macedônio. Então, 17, 16? Se a gente pegar aí o capítulo 16, a gente vai ver que a vida de Paulo estava bastante difícil ali em Licaônia, né? E aí em Licaônia que ele chama o Timóteo, beleza, ele tá em Troade, então Paulo em Troade, a vida dele também bastante complicada, e na cidade de Troade ele tem a visão do Macedônio. Falamos disso aqui no episódio anterior. O Macedônio, numa visão para Paulo, diga: venha até nós, né? Vai lá dizer: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então, capítulo 16, versículo 9. Ou seja, é aqui o chamado de Paulo para a Europa. Então, é de lá que ele tem essa visão do Macedônio. E aí Paulo vai fazer a viagem para a Europa, passa por Filipos e apanha muito. Todas as viagens que ele fez era devido aos sonhos que ele tinha? Não. Ou tipo, ele falou, agora eu vou para tal lugar? Não, lembrando que Paulo vai dizer que ele traça uma rota... Não, assim... A missão aos gentios, ele é enviado. Né? Nós temos uma passagem aqui no capítulo... Acho que é no capítulo 15, tá? Capítulo 15 dos Apóstolos é o Concílio de Jerusalém. Mas se a gente voltar aqui, eu acho que aqui, ó, no capítulo 13 do Ato dos Apóstolos, é quando Paulo vai começar a ser enviado aí em missão. Então a gente vai ter ali capítulo 13, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Paulo desceram até Seleucia e dali navegaram para Chipre, quando chegaram a Salamínia. Então a gente vai ver aqui as viagens de Paulo. E vamos pegar um detalhe muito importante. Paulo é enviado em oração e ele a todo instante diz que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Portanto é que várias vezes ele diz querer ir a um lugar e acaba indo ao outro. É o caso aqui que nós estamos vendo. No capítulo 16, ele está tentando ir para a Ásia,
Ele está querendo ir para a Ásia. Então, quando ele está indo para Troade, ele está apontando a noroeste, a nordeste, desculpa, para ir em direção à Ásia. Mas aí um macedônio aparece em sonho e ele diz, é o Espírito Santo me mandando. Ou seja, dá para dizer o seguinte, se não fosse esse macedônio aparecendo para Paulo, é capaz que a Europa demoraria muito mais tempo para ser evangelizada, mais fortemente, né? Mais fortemente. A gente vai ver aqui na carta aos Romanos, os romanos já estavam católicos, e depois a gente vai falar disso quando chegar lá, mas esse aqui é o grande chamado de Paulo, para que ele evangelize mais fortemente a Europa. Então, legal, essa passagem aqui em Filipos. Eles são presos, né, no caminho ali em Filipos, eles são presos e, ok, depois são libertados aí no capítulo 16. Leia, a gente já falou disso aqui no último episódio, por isso que a gente está um pouco mais rápido. E o capítulo 17 é a chegada de fato deles em Tessalônica. Tá? Certo. Então, capítulo 17, versículo 1. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Isso. Aqui já começa um detalhe importante. Esta é uma cidade que ela foi lá no passado muito mais remoto, até de influência pesada egípcia. Depois, uma grande cidade grega, grande, tão importante que quando Roma domina a Grécia, bloqueia essa cidade por um tempo e a reabre quase 100 anos depois. Então Roma bloqueou a cidade por volta do ano 140 e reabre a cidade no ano 40. Então ela era uma cidade grega, agora depois com uma influência romana muito forte. Então isso quer dizer, e uma região portuária, estamos falando de uma cidade que tem muitas religiões. Não é só uma, né? Muitas religiões. Então ali cultua deuses egípcios, cultua deuses romanos, cultua-se deuses gregos e percebemos aqui judeus de diáspora, porque também há uma sinagoga. Paulo sempre inicia a evangelização desse jeito. Ele chega no local, procura uma sinagoga e começa a evangelização por aí. Também falamos disso no episódio anterior. Então começa aqui, Paulo procurando uma sinagoga. Lê aí pra gente o versículo 2 ali, por aí em diante. Vamos lá. Paulo dirigiu-se a eles segundo seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava à base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade, assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas, como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinam todo mundo, estão agora aqui, e Jasão os recolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim, excitavam o povo e os magistrados. E só depois de receberem um calção de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. É pagamento, provavelmente, né? Isso, pode seguir. Fiança, né? Deixaram ir. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram os mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muito bem. Acabamos de ver aqui que a passagem, segundo o texto do Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, versículo de 1 a 9, só 9 versículos, parece uma passagem relâmpago. Né? Relâmpago. É óbvio que não foi relâmpago, a gente vai ver aqui no tanto de coisa que acontece lá na carta que Paulo manda, mas só para vocês verem que Paulo foi até Tessalônica, aqui ele está junto com Silas, ele entra na sinagoga, começa a evangelizar e algumas coisas já começam a acontecer. Primeira coisa, ele precisa falar de Cristo ressuscitando dos mortos. Sim. Isso é bastante importante, tá, cara? Falar sobre a ressurreição dos mortos, até para contrariar as outras religiões que circulavam por ali e até alguns judeus, como é o caso dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Lembrando disso, somente os fariseus acreditavam na ressurreição. Então aqui, Paulo já afirmando o evangelho de Cristo, lembrando que não estava escrito, então falando
de forma oral, né? Explicando de todos os E Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. Falamos disso no episódio anterior também. E vemos aqui que os judeus tentam fazer com Paulo exatamente o que fizeram com Cristo. matá-lo. O que eles fizeram? No versículo 7, todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei, Jesus. Então estão querendo dizer o seguinte, Paulo está dizendo que há outro rei. Que é outro rei. Então estão querendo que Paulo sofra a mesma condenação que Cristo sofreu. Sacanagem. No final das contas, o Jasão pagou a fiança e a gente, quem continuar lendo o Atos dos Apóstolos, vai ver que o Jasão, pegaram o Jasão depois e desceram o cacete. A lenha, né? Mas é lá na frente. Mas o fato é, Paulo saiu vazado de Tessalônica, se mandou para Bereia, e em Bereia ele encontra um local, um povo mais tranquilo não, porque a galera da Tessalônica vai vir para Bereia e vai tentar pegar ele. Aí ele vai ter que fugir para Atenas. Lá no versículo 16 ele foge para Atenas, enfim, correria. A vida de Paulo no Atos dos Apóstolos, vamos falar muito disso aqui depois. Mas enfim, passagem de Paulo por Tessalônica é esse trechinho. Não foi rápido, tá? Estima-se que ele ficou lá mais ou menos uns 4 meses. Mas a Bíblia dá a entender aqui que são só 9 versículos. São 9 versículos. Vamos para a carta em si? Não tem tanta dinâmica, né? Tem muita, você vai ver. Vamos para a carta em si? Vamos para a carta. Então, o que aconteceu? Paulo saiu vazado de Tessalônica. Vazei, irmão. Vai para Bereia, da Bereia se manda para Atenas, assim. Se você olhar no mapa, é longe, né? Ele vai beirando a costa, assim, né? Ele vai beirando a costa e, na verdade, ele vai para Atenas até de embarcação. Esse é como a gente sabe que ele vai. Mas ele ficou preocupado com a comunidade de Tessalônica. Ele tinha acabado de formatar a cidade. E o Silas veio com ele. Então, e agora? Quem vai ficar lá? Como é que tá? Então, ele está preocupado, começa a escrever uma carta para mandar para Tessalônica, mas nesse meio do caminho ele mandou o Timóteo para Tessalônica, para ver como é que as coisas estavam lá. Ninguém conhecia Timóteo em Tessalônica, tá? Ninguém conhecia. O Timóteo chegou lá, viu como as coisas estavam. Quem pegou também o episódio anterior vai ver que o Timóteo era um cara de boa pinta. Então, o Timóteo volta e conta para ele que a comunidade está vigorosa. E aí Paulo fica radiante. Então a gente vai ver ao longo da carta que o humor do Paulo começa pessimista e depois meio preocupado, melhor dizendo, menos do que pessimista, um pouco preocupado. E logo ali no capítulo 2, 3, 4, a gente vai perceber ele se animando com o retorno do Timóteo, contando que a comunidade está vigorosa. É mais aquele quesito, né? Um grande líder, né? Se preocupa com o que está acontecendo e tal. Eu saí de lá, e como é que tá lá? Aí ele fala, não, vou mandar alguém. Aí quando a pessoa, tipo, sei lá, um pombo apareceu lá, fala, não, tá tudo ok. Ele falou, opa, então já sei que agora dá pra ficar mais tranquilo também na minha missão, né? Exatamente isso. Então vamos ver Paulo agora em Tessalônica. Acho que até que a gente poderia rodar a vinheta aqui, né? Pra descansar. Vamos fazer uma leitura da carta. Pode começar a ler, então, capítulo 1, versículo 1, vamos embora. Aí eu vou te avisando. Né? Vamos até o versículo 3. Tá bom. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o olhar de Deus, nosso Pai. Muito bem. Primeira coisa, Paulo usou a palavra igreja. Isso é novo. Isto é novo. Então nós temos aqui a primeira citação, porque é o primeiro texto do Novo Testamento. Então, sendo o primeiro texto do Novo Testamento, a citação de eclesia, ou eclésia. Então Paulo está citando igreja. E a palavra eclésia é interessante porque os romanos usavam essa palavra para a reunião dos senadores, para a reunião dos homens importantes. Essa aqui é a nossa câmara, essa aqui é o nosso tribuno, essa aqui é a nossa eclésia.
Essa aqui é a nossa tudo aqui. assembleia. Assembleia. É interessante porque os judeus também usavam o termo, não a eclesia desse jeito, né? Esse mesmo termo, a assembleia. Então, em grego, eclesia, ou em grego, eclesia, assembleia. E a assembleia para os judeus era justamente a reunião do povo lá no deserto. Então, Paulo realmente está usando o mesmo termo, tanto dos judeus, mas agora quanto dos romanos. Enquanto para os judeus era o povo de Deus lá atrás reunido, e para os romanos é o povo eleito, né? Porque eleito é uma assembleia, então é o povo eleito. Lembrando que ali nós tínhamos no Império Romano um imperador e uma república, né? Haviam senadores, então temos o povo eleito. Paulo está usando exatamente o mesmo termo para dizer nós somos um povo eleito. Só que agora o nosso imperador não é o César, nosso imperador é Cristo. Então, essa é uma primeira coisa legal. Seria como se fosse o exemplo que nós estamos hoje na igreja, a Assembleia à nossa frente e o padre a ministrar? Não? Sim, mas veja, é que essa palavra eclésia, desse jeito como nós temos hoje, foi Paulo que introduziu ela aqui. Então esse é um primeiro conceito que já é diferente. Paulo está chamando... Porque lembra que as reuniões, né? Paulo está tentando fazer essas reuniões na sinagoga. Mas a gente sabe que o povo vai sair da sinagoga e ir para as reuniões nas casas, porque não tá na sinagoga, estão sendo perseguidos, né? Então nós temos aqui, depois a saudação, graça e paz. Graça né? e paz. Isso é uma outra coisa legal. Porque se estende até hoje, né? Porque graça aqui, em grego, é Eucaristia. Sério? Ação de graças, né? Eucaristia é ação de graças. Caraca! Então Paulo já está usando a Eucaristia e usa o Shalom. Shalom. Que é o paz. Eu sei. Então ele já está usando. Verdade. Olha que interessante. E Paulo vai trabalhar essa palavra graça em suas cartas assim ao monte. Ao monte. E é justamente, a gente sabe que graça né, ele mesmo vai dizer na carta aos Romanos, a graça gratuita que vem de Deus, né? Ele usa essa redundância, graça gratuita que vem de Deus. A gente sabe que é justamente o dom de Deus, né? A unção do Espírito Santo, a graça, o que é próprio do Deus que vem até nós. Isso se deixa se levar pelo Espírito Santo, você fica cheio da graça, né? Através da fé recebemos a graça de Deus. Então Paulo introduz isso e a paz. A paz aqui ele vai falar de Shalom, aí é o Shalom, que é bem a paz que eu tenho eu te dou, né? Então é bem nessa linha, muito interessante, já é esse início, essa saudação aqui. Demos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações. Então, muito bacana. Vamos para o versículo 4, vamos lá. Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. O nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Muito bem, né? Pregado com palavras. Mas o protestante quer pregar com Bíblia. Não tinha Bíblia. Não tinha nessa época. Só tinha Antigo Testamento, né? Não tinha. Por isso que eles são tão presos no Antigo Testamento. Vamos nessa, vamos seguir. Sem alfinetadas, nossos irmãos protestantes queridos. Hoje não, hoje a gente está na paz. Estamos na paz? Estamos não. Estamos sim. Na paz e vamos graça seguir. aqui, né? Tem que E vós vos tornastes... E vós fizestes imitadores nossos, de nosso e do Senhor. E ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações... Peraí. Vos tornaste imitadores nossos e de Senhor. Cristo. E do Senhor. Olha que interessante. Quando Paulo fala, vocês estão se tornando nossos imitadores, Paulo está dizendo a importância do apóstolo e da sucessão apostólica. Porque nós temos aqui Silas, que ele encontrou, temos aí o Timóteo, que foi quem buscou ele, estamos na sucessão apostólica. Então isso quer dizer o seguinte, não dá para ser um desigrejado. Não vou para igreja nenhuma. Não. Não existe. Não. Aqui já começa, né, a ter aquela semente da igreja como sustentáculo da verdade, como um pilar da verdade. Então, a gente tem que estar... Você vê o que ele vai dizer, né? Vocês estão nos imitando e imitando Jesus. Vocês são nossos imitadores e imitadores de Cristo. Sim. Isso quer dizer que a igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Então a gente tem que seguir com a igreja. Seguir com a igreja.
E essa igreja que a gente está falando aqui é a igreja da sucessão apostólica, é a igreja dos apóstolos. Boa. Que lá na carta aos Romanos, vamos ver que é a igreja católica apostólica romana. Mas veremos isso na carta aos Romanos. Vamos seguindo aqui, versículo, então segue aí novamente o versículo 6. Tá. E vós o fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte. De maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonaste os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus seu Filho que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira iminente. Interessante, porque aqui no versículo 6, né, ele vai falar que os tessalonicenses estão acolhendo a palavra em meio à tribulação. Nós vimos no Atos dos Apóstolos a tribulação, né? Porque Paulo teve que sair fugido de lá. Fugido. Então, E sem contar que agora parece que já tem uma boa parte começando a converter. Você lembra quando nós fomos acolhidos e hoje já mudou um pouco? aqui está dizendo. Agora, né? Sim, sim. Não, mas o que eu quero chamar a atenção para a tribulação. Hoje está cheio de igreja aí que não prega tribulação, prega prosperidade. Prosperidade. Não católicos, né? Obviamente, de igrejas protestantes que estão muito mais preocupadas em pregar prosperidade. Mas a gente está vendo aqui que a primeira igreja que recebe uma carta de Paulo, Paulo está deixando muito claro que a fé deles está crescendo, eles estão acolhendo a palavra, a palavra em meio às tribulações. Em meio às tribulações. E depois, né? E é no meio da tribulação, ainda assim, a fama dele está se espalhando por toda a região. Toda a região. Então é uma igreja exemplo, crescendo, né? Um Crescendo e crescendo de forma exemplar, mas sendo perseguida. O tempo todo somos perseguidos. Não, mas aqui é perseguido na violência. Paulo, várias vezes, quase foi assassinado. Então, em Tessalônica, a agressividade não era menor. A diferença é que Paulo foi muito rápido lá, mas imagina os cristãos que lá ficaram. Foi o caso do Jasão. Quem continuar lendo o Ato dos Apóstolos vai ver que lá na frente o Jasão sofreu. Aqui, ali no capítulo 16, ele sofreu financeiramente pagando a fiança do Paulo. Mas lá na frente ele vai sofrer fisicamente. Então, há tribulações constantes, mas ainda assim perseveram na fé. Finalmente, naquela forte, né? igreja católica em Gaza, mísseis caindo e o padre celebrando a Eucaristia diariamente. Eu não fui a fundo, mas falou que foi bem tenso e o padre lá tranquilo. Não, tranquilo não, né? Preocupado, não, mas assim, tocando. Mas tocando, né? Em meio às tá na mão tribulações. de Deus em meio às tribulações, né? é providência tipo divina. assim, tranquilo não que ele tava lá. Não. Do jeito dele, mas tipo, Deus tá comigo. Né? Ele vai... Isso é a força da fé. Vamos então entrar no capítulo 2. Vamos lá. Da missa lá e veio, ô Senhor, você ajuda aí. Nossa. Rapaz. Vamos lá, capítulo 2. 2. Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiando em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos no meio de vós, como a mãe a acariciar os seus filhinhos. Assim, em nossa ternura por vós, desejamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nós sois muitos queridos. Vós vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e de nossa fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Pregamo-vos o Evangelho de Deus.
Vós sois testemunhas, e também Deus, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos convosco que crestes. E sabeis que procedemos com cada um de vós como pai com seus filhos. Nós vos temos exortados, estimulado, conjurado a vós comportardes de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino, à sua glória. Muito bom. A gente vai ter ali, então, esse é o capítulo 2, né? Do versículo 1 ao 12, que o Ale leu. Ali por volta do versículo 3, ele já começa a dizer, né? De fato, nossa exortação não vinha de ilusão. ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Como se não fosse... Aliás, não foi nada carnal. Não estou me inventando nada. Não estou inventando nada. Estou me inventando nada. Depois ele vai dizer, Deus, no entanto, nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, Sim. mas a Deus, que examina nossos corações. Então a gente está pregando porque foi Deus que nos escolheu. E depois, cara, no versículo 5, ele vai dizer, Arrebenta. eu não espero... Ele diz, nós nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por qualquer ambição. Senhores, pastores das igrejas de Parede Preta. Ah, tá. Né? Demorei pra pegar Que ficam postando vídeos dizendo que, olha, eu estou morando no Alphaville. Eu já falei que Alphaville, cara, infelizmente, falo pros colegas, todo lugar que eu falo que eu moro em Barueri, o pessoal fala, não, você mora no Alphaville. Eu não, sempre falo, eu não moro, nunca morei no Alphaville. Mas agora, eu posso provar. Mas agora, não por falta de vontade, por falta de capital, money, moeda. Só precisa de um empréstimo de 5 mil. Moraria lá feliz. Mas de fato, o Alphaville está povoado, não é sua maioria, mas está povoado de bets, coaches, influencers, funkeiros, rapezeiros, pastores de igrejas de Parede Preta. E quando sempre, às vezes essas coisas são tudo junto. Essas coisas tudo junto. Ele é pastor de igreja de Parede Preta, influenciador, que é coach e ainda posta da Bet. Então, assim, é um horror, cara. O Alphaville, você passa ali para Tocantins, você passa ali por baixo, todos os galpões... Nosso cameraman tá engasgando aqui. Todos os galpões do Alphaville viraram a igreja de Parede Preta. Agora... Por que os caras querem montar a igreja no Alphaville? Por quê? Por que ele não quer montar na Coab? Não, é isso que eu te falar agora. Sabe qual é o problema? Eu passo na Coab, tem uma parede preta. Agora eu vou passar o povo pobre coitado que fala assim, como a igreja é no Alphaville, tá vendo, o pastor mora no Alphaville e eu também vou ficar rico. Não, ele tá ficando rico com teu dinheiro porque você é tonto, porque você é trouxa, porque você é besta, porque você tá lá querendo, não só bajulando esse pastor, ou aquele menino Off the King, The Power the Best, que inclusive, não sei lá onde ele mora, também não tô preocupado, mas assim, tô preocupado com vocês, cara, não sejam incautos, tontos e imbecis, né, por favor. Sejam mas assim, fortes na fé, gente... Paulo está dizendo aqui claramente, nunca bajulamos ninguém, versículo 5, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Sim. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Então assim, ainda que como apóstolo eu poderia aqui, sei lá, eu tenho uma autoridade... Eu não estou preocupado com isso e não quero nada. Mesmo porque quem leu Atos dos Apóstolos vê que Paulo sofreu na carne. Ele mesmo vai dizer, né? Completo na minha carne o que falta a cruz de Cristo. Ele mesmo vai dizer isso na carta aos Colossenses, se eu não estiver enganado. Outro ponto importante, tá? Para esses pastores aí, acho que é importante, né? Dizer isso. Mas e os padres? A gente até tem um padre ou outro meio bagunçado, é verdade, sim, mas a grande maioria não é assim. Vivem de pobreza. A grande maioria, não, às vezes não de pobreza absoluta, porque tem ali uma assistência, mas a grande maioria vive do que a paróquia dá. Da paróquia dá. E se a paróquia dá conforto, até recebe o conforto, sim, se a paróquia, mas de repente se muda para uma, é mudado, né? O bispo muda para uma outra paróquia que não tem conforto nenhum. Então, assim... Tem agora aí a paróquia São Paulo que eu participava. Tem lá a sua côngrua, né? Que não é um salário. Acabou de assumir o Padre Cosme, né? E esse é o lado da paróquia de Itapevi e veio para cá. Padre Cosme
tá aqui. Ele era da São Francisco, não era? Era, e foi para Itapevi. Antes de ser seminarista, Sim. ele virou seminarista pela São Francisco. Isso, aí se tornou padre, foi para Itapevi e agora Então parou é aqui, isso. ó. Então, assim, pega ali o famoso Frei Gilson, nem conta bancária tem, nem conta bancária tem. Então, assim, agora, o que é interessante que Paulo vai falar no versículo 9, ele vai dizer: irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadiga. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que proclamamos entre vós o evangelho de Deus. Isso quer dizer que Paulo, mesmo ali em Tessalônica, mesmo sofrendo perseguições, mesmo tentando formar essa igreja, sabe o que ele fazia? Trabalhava. Ele trabalhava noite e dia. Fadiga e trabalhos, para não ser pesado para você. Estava preocupado no que a comunidade iria pensar. E lembrando que ele está numa comunidade rica. Tessalônica é uma comunidade rica. E ele está preocupado. Ele diz, não, eu vou trabalhar, vou dar exemplo. Vou dar exemplo. Então, né? Pastor que está buscando aí um empreendimento fácil. Queridas ovelhas, queridos fiéis, não sejam tontos, né? Vamos, por favor, estão se aproveitando de você. Mas muito bem, legal, isso é bem interessante que nós vimos aqui. Paulo já falando na carta aos Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Paramos no 13. Outro ponto interessante, versículo 10. Vós sois testemunhas e Deus também de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que acreditais. Comportamento do sacerdote. Sim. Justo, santo e irrepreensível. E aí fica aqui, né, a gente olhando para as nossas feridas. Porque teve um padre esses dias que pegou uma mocinha. O padre, não dá uma dessa, né? Não dá uma dessa. Mas é assim, né? Por esses outros é interessante. Exato, coisa. Mas é interessante como a gente ouve dizer assim, né? Se preocupam com tão poucos que caem, sim, mas são muito mais os que perseveram na fé e muito mais padres maravilhosos que perseveram, como Paulo disse, se comportando de modo santo, justo e irrepreensível. E graças a Deus aqui na Diocese de Osasco temos excelentes padres, né? Excelentes padres que seguem bem esse comportamento aqui. Rapaz, é uma bênção mesmo. É uma bênção pra gente. Mas temos acho que quase 200 padres ou mais de 200 padres e vou te falar que a imensa maioria, pelo menos a gente sempre fica sabendo de um do outro, irrepreensíveis. É uma bênção. Vamos lá, versículo 13 do capítulo 12. Por isso é que também nós... eu queria... Aqui a gente já falou, né? Não, vamos lá, versículo 13, pode seguir, vamos seguir nessa toada aqui. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que nos ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores da igreja de Deus, que estão na Judéia. Aliás, imitadores das igrejas de Deus, que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivestes que sofrer na parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus. Aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens, visto que nos proíbem pregar aos gentios para que se salvem, e com isto vão enchendo sempre mais as medidas dos pecados. Mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Interessante porque nós temos aqui, quando ele fala, né, se tornaram imitadores também das igrejas da Judéia, o versículo 14, está falando da unidade, né? Paulo não quer fundar uma comunidade em Tessalônica, uma outra igreja. Não. Está vinculada com a igreja da Judéia, estão juntas, em comunhão. Essas igrejas estão juntas. A igreja de Jerusalém, no caso, né? Então, essa preocupação de comunhão das igrejas. As igrejas andando sempre juntas. Vamos Aproveitando essa sua deixa. Então, desde quando... Agora que me veio na cabeça essa pergunta. Paulo fez ali a primeira, começou todo o trabalho, né? Com as cartas e tudo mais. Posso estar enganado, ou sei lá, certo? Significa que a partir daí que todas as igrejas, mesmo do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, falam a mesma língua? Pode-se dizer que seja isso ou estou totalmente fora ou tem uma base?
Falam a mesma língua que eu estou Tipo dizendo aqui. assim, Você está dizendo que segue a leitura. mesma... Não segue. Eu entendi o que você está querendo dizer. Quando você está falando a mesma leitura, todas leem o mesmo trecho da Bíblia no dia. Pode ser. Mas calma. Né? A gente tem que ter calma com isso aqui. A gente está falando de... Aqui é o início da igreja. Isso. Que é o início. Não havia essa comunicação. Ainda não havia. Não, você não sabe Claro. o que um está pregando, o que o outro está pregando. Você sabe. Lembra, não tem texto. Não tem texto, isso. Então, o único texto que tem é o Antigo Testamento. Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é que é uma comunhão em fé. Né? Acreditam na mesma coisa. Ainda são os apóstolos que estão Sim. vivos. As igrejas estão sustentadas, Começando sustentadas e florescendo pelos apóstolos e pelos sacerdotes que estão sendo ordenados pelos apóstolos. Vai ser o caso de Silas, vai ser o caso de Timóteo, vai ser o caso de Filemon, vai ser o caso de Timóteo, Tito, Filemon, eu estou falando os Silas, estou falando os de Paulo, né? Vai ser o caso de Apolo, e nós temos também vai ser o caso não de Lucas, mas vai ser o caso de Marcos mais para frente. Então, a gente vai ter uma série, quem está na sucessão apostólica. Então, a igreja está se formando, mas Paulo está sempre muito preocupado com essa união. Não é à toa que ele tem o conflito com os gentios, né, que são os pagãos, que são os grego-romanos aqui, os grego-romanos, porque eles não são circuncidados. Então começa a discussão lá no Ato dos Apóstolos, a gente vai ver aqui também lá, principalmente na carta aos Gálatas, se eles deveriam ou não ser circuncidados. E aí o que Paulo faz? Paulo não decide por conta própria. Paulo vai para a igreja de Jerusalém e decide junto com os apóstolos, principalmente Pedro e Tiago. Então é isso que a gente vai ver. E a gente vai ver Paulo falando disso, sobre a sua visita aos apóstolos, tá? Então, beleza. Aqui depois a gente tem Paulo falando que tentou ir para lá, mas aí não conseguiu, teve visita impedida. No capítulo 3, ele vai falar que o Timóteo foi lá e trouxe a notícia de que a igreja de Tessalônica estava florescendo fortemente. Muito bem. Nós vamos então agora aqui para o capítulo 4. Vamos capítulo 4, versículo 1. 4, versículo 1. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus a que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem deixar de levar pelas paixões desregradas como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nesta matéria oprima nem desfraude a seu irmão, porque o Senhor já faz justiça de todas estas coisas, como já antes vos-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Interessante que Paulo já vai fazer uma recomendação moral. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque até aqui, né, Paulo agradeceu, contou como é que foi a história, falou do Timóteo, contou aqui da união das igrejas, ok. Agora a carta vai começar. Até aqui, vamos dizer, foi uma introdução. E a gente vai perceber que a carta aos Tessalonicenses, só, a partir de agora, ela só tem 5 capítulos. Então a gente vai ler o 4 e o 5. Acabou. E aí acabou a primeira carta. Então assim, agora ele vai começar. A primeira recomendação dele já é no cunho moral. Vamos chegar. E ele já diz o seguinte, a recomendação que eu estou dando, que eu vou dar para vocês, que é o versículo 2 do capítulo 4. Sabeis quais as normas que vos temos dado da parte de Senhor Jesus. Então ele já diz, aqui são normas da parte de Jesus Cristo. É o que Jesus quer de vocês. É de vocês. E a primeira preocupação dele é a imoralidade sexual. Sim. É de largada. Por que isso? Porque romanos e gregos, a gente sabe que eram esculhambados, né? É meio estranho. Esculhambados. A gente vai pegar lá, quando a gente chegar na carta aos romanos, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar, vocês que não têm fé, eu vou contar para vocês. Quer ver aqui, ó? Como Tessalônica tá ali, né? Na Macedônia ali, se liga mais ou menos como é que era o comportamento dos caras lá pro lado romano. Mas só para vocês entenderem, porque a cultura é basicamente a mesma. Pega aí a primeira carta aos Romanos, ali, só pra gente dar um chorinho. Primeira carta aos Romanos, aí capítulo 1, ó, só para dar um chorinho. A gente vai falar dela depois quando chegar aos Romanos, mas primeira carta aos Romanos, capítulo 1. Pega ali capítulo 1...
Lê do versículo 26 em diante. Se liga aí. Por isso Deus entregou a paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo... O que será que é mulher mudar a relação natural por uma relação contra a natureza? Mulher com mulher. Não, mulher com mulher deve ser o mínimo que ele deve estar falando aqui. Jeito. É o mínimo do que ele deve estar falando aqui. Do mesmo modo, também os homens deixando o uso natural da mulher Os homens também arderam desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Seus desvarios. Desvarios. Os homens deixaram a relação normal com as mulheres e começaram a se pegar. Continua. É uma tremenda viadagem. E? Não pode ser uma viadagem. 26. Lá ele. Vai, continua. Natureza. 26. 26? Não, já foi. Não, pega aí, pega o 28 29. agora. Pega o 29. 29. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamados, caluniados, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Mas só para começar. Então vamos voltar lá para a carta aos Tessalonicenses, tá? Então só para vocês entenderem que Paulo já dá logo na lá, porque assim, os romanos, eles de fato têm a luxúria como uma... Eles não consideravam um pecado, né? Não consideravam um pecado, só pegar ali o que Calígula fazia na sua corte, mais para frente. Então assim, um horror, tá? Então Paulo vai logo tratar a moral. Então no capítulo 4, versículo 3, ele diz: a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Vai ser interessante quando a gente trabalhar isso, como resistir a isso, tá? Mas a gente vai trabalhar isso depois nas próximas cartas, principalmente aos Romanos. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de tudo isso, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então isso é muito importante. Portanto, quem rejeita essa instrução, não rejeita um ser humano, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo leituras um pouco diferentes, é porque a edição das Bíblias são diferentes. O Ale está usando uma Bíblia digital aqui. E para falar a verdade, ele já comeu meu toco, porque eu tenho que começar a usar usando essa Bíblia coisa digital aqui de fresco, ó. Falou que é fresco. Isso é inútil. Olha lá. Quem é que lê Bíblia digital? Tá vendo? Eu tô Deixa aí nos comentários depois quem é que lê Bíblia digital fora eu. Para quem quer saber, essa Bíblia é da CNBB, essa aqui é a 5ª edição, mas já está na 6ª edição. É exatamente o mesmo texto que tem na liturgia diária. Só muda então facilita mas aí para vocês. Parte, tá? Muito bem, gosto dela porque o rodapé é pequeno, mas é bom aqui para a gente trabalhar. Vamos cortar? Roda a vinheta. Seguindo aqui, isso. Então Paulo, enfim, vai dizendo para eles progredirem, né? E aí a gente vai ter o capítulo 13, que tem tudo a ver com o dia de depois de amanhã, que é o dia de finados. Tá. Capítulo 13 não, capítulo 4, versículo 13. Lê pra gente aí. 4:13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos. Conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. É interessante, né? É interessante, você pega o versículo 15, porque Paulo... Porque qual que é a preocupação aqui? A preocupação é o seguinte, tá, cara, Jesus vai voltar, nós vamos pro céu, Tá tudo certo. mas e os que já morreram? Não vão pro céu? Vão ser os primeiros. Uma pergunta genuína. Sim. Perguntaram isso pro Paulo. Mas e aí, cara? Porque meu pai morreu, minha mãe morreu, meu primo morreu, as pessoas queridas morreram, e aí, o que eu faço? E aí Paulo vai dando a resposta, mas pega um detalhe curioso aqui. No versículo 15, ele diz assim, eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem adormecido. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é porque todo mundo morreu, mas a gente que está aqui, não se preocupa não, porque nós somos os vivos. Paulo está achando que ele vai ver Jesus, mano. Coitado. Mal sabe ele que daqui 14 anos vão, decapitá-lo em Roma e ele não vai ver Cristo retornar em sua glória, conforme vai estar descrito 40 anos depois por João no Apocalipse de São João, no livro do Apocalipse. Então, mas é interessante isso, porque Paulo vai dando a intenção nas cartas de que a vinda de Cristo, ou seja, a parousia, é amanhã, entendeu? E isso é muito importante. Sabe o que vai começar a acontecer? A gente vai perceber isso lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Sabe o que os caras vão começar a fazer? Não. Pararam de trabalhar. Porque eu tava esperando Jesus. Eu achei interessante porque esses dias, ontem, né? E tinha um cometa passando aí ontem. Como é que é? 13 Atlas. 13 Atlas. Minha irmã me mandou lá o 13 Atlas, porque eu tô achando que é uma nave espacial. Mano, vamos parar de ser tonto, mano. Aí tinha um cara assim. Gosta sim. É porque ontem o tal do cometa ia sair de trás do Sol, e aí, veja bem, porque agora ele vai se revelar. Aí teve um cara que, né, lá no Instagram do Serjão, o Serjão dizendo, beleza, né? O cometa tava passando. Aí o cara falou assim, pô, mas hoje é dia 29, né? Pá! E o cometa aí? Aí o cara escreveu embaixo, você estourou o cartão de crédito, né? Vou ter que pagar agora. Tem que pagar, irmão. Se lascou. Vai ter que pagar, entendeu? Vai ter que pagar. Ele faz parte da Igreja Preta. Faz parte da igreja da parede preta, né? Agora lascou. Safadinho. Gastou tudo no cartão de crédito. E, inclusive, esses nossos vamos chamar assim, né? De desejosos, assim, da parousia imediata, assim... Antigamente eram mais brutos, né? Teve uma galera que até tomou um veneno, assim, né? Nossa, na década de 80, aconteceu isso, lembra disso? Qual era o nome daquele pregador famoso lá que matou um monte de gente nos Estados Unidos? Todo mundo tomou uma pílula de alguma coisa e morreu, esqueci o nome dele. Pesquisa aí, Lu, pra nós. Você que tá. Pô, um cara famoso. Depois pega aí pra gente quem se matou. Teve muita gente. Cara, não. Jesus tá voltando. O ano vai mudar em 2000. E a história, né? Vai acabar no ano 2000, depois vai acabar nos maias. 2011, depois, 2020, com a pandemia. Enfim, agora ia ser com 13 Atlas. Nem deu tempo, já até passou o 13 Atlas. Tá indo pra e aí, enfim, não deu em nada. Mas é assim. Jim Jones. Agora que eu lembrei. Jim Jones. Então aqui, você vê que Paulo está querendo dizer, e aí Paulo explica, né? Não se preocupa. Primeiro é o seguinte, e ele vai colocar a sequência da parousia, né? Sim. Versículo 16. Pois o Senhor mesmo, à sua ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu. E os que morreram em Cristo, ou seja, em estado de santidade, ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que permanecermos, seremos arrebatados junto com ele entre as nuvens ao encontro do Senhor. Então a gente sabe que é isso. Porque basicamente funciona assim, né? Nós temos duas etapas do juízo. Quando você fecha os olhos e morre, já acontece teu juízo imediato. Nós, inclusive, chamamos de novíssimos, né? Vai ter agora, dia de finais. Então, quem morreu em pecado mortal, esse julgamento instantâneo já leva a sua alma ao inferno. Quem são os que morreram com pecados veniais, então, ou pelo menos ainda não com os pecados graves perdoados, mas os efeitos desse pecado ainda permanecem, então vão ao purgatório.
Então estão lá no purgatório terminar de pagar as penas temporais, que a gente chama, mas quem morreu em estado de graça absoluta já vai direto ao céu. Então já vai direto ao céu. Quem não morreu ainda, daí Cristo veio, né? Se Cristo vier, quem estiver vivo vai receber o mesmo julgamento. O mesmo julgamento daquele que morreu nesse momento, né? Que morreu instantaneamente. Então, só que o que vai acontecer? Nesse momento que Cristo vem, ele vai julgar a todos de uma única vez, a todos os vivos. Porque os que morreram já foram julgados. Já foram julgados. Então, e a gente sabe como é que vai ser, né? Todos os seus pecados passarão aos seus olhos, como se fosse um filme. Então o arrependimento virá, enfim. Mas aí talvez, no caso, já será tarde. Então a gente sabe, essa é a sequência. E sabemos que, como Aristóteles e depois São Tomás de Aquino afirma, a alma é a forma do corpo. Então, depois da vinda de Cristo, todos ressuscitarão. Todas as almas, elas que guardam a memória dos seus corpos, receberão a sua carne novamente, porque anseiam a sua carne, e ressuscitarão. Isso vale para os que já estão no céu, mas também vale para os que estão no inferno. Quem está no inferno também ressuscita. A diferença é que hoje no inferno, enquanto não estão ressuscitados, eles sofrem a ausência de Deus, que é o maior sofrimento que pode existir, sofrem na alma. Mas quando ressuscitarem no inferno, sofrerão também no corpo. Então esse é um ponto importante. A ressurreição não é só para os do céu. É porque o inferno hoje não é um lugar, né? Não tem ninguém ressuscitado no inferno. Não é um lugar. O inferno é um estado de espírito, ou seja, é um sofrimento, é uma ausência profunda de Deus. Mas quando ressuscitarem, aí sim, esse inferno se torna um lugar. Muito bom. Porque a matéria ocupa um espaço num tempo. Que a matéria ainda não existe, Lembrando para as aulas de física. Lá vem ele. Sempre temos um tripé. Na verdade, nós temos um composto. Matéria, espaço, tempo. Se há matéria, tem espaço. Se tem espaço, tem tempo. Não existe tempo sem espaço, sem matéria. Não há espaço sem matéria e sem tempo. Então, quando os corpos no inferno recuperarem seu corpo, então aí eles recebem a matéria. Se eles recebem a matéria, então passa a ter um espaço. Então ele vira um lugar. Se ele vira um lugar, tem um tempo. Esse vai ser aí o tempo de Deus, né? A gente vai ser o tempo de Deus. Vamos ver como é que vai ser depois. Interessante isso pra gente. Mas o que aconteceu ali foi como os caras estavam... Essa carta, quando Paulo escreveu essa carta aqui, ficou parecendo que Jesus já viria amanhã. Mas ficou parecendo mesmo. Pois é, e aí criou essa tensão. Expectativa. Criou essa expectativa. Vou me matar, Jesus. E agora, pois é. Vamos pegar, depois a gente pega lá na segunda carta aos Tessalonicenses, mas só pega um pouquinho aí ainda no capítulo 5, versículo 1. 5:1. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui está bem nítido. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagaram-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Presta atenção. Gente, peraí. Adventistas do sétimo dia, que são malucos por calcular o fim do mundo. Sei lá, é uma espécie de ansiedade, é uma vontade, é um cálculo. Calcula pra cá, calcula pra lá, que calcula pra cá. Cata esta carta, por favor. É que vocês mexeram na Bíblia, né? Tudo bem. Mas assim, eles não chegaram nessa cristãos como um todo,
para com esse negócio. Nós já fizemos aqui sobre as aparições, Sim. e principalmente sobre Garabandal, que é uma aparição que ela é controversa, justamente porque dá a entender que vai tentar fazer uma conta ali, porque tem a Conchita, que tem que estar... que a Conchita... Se vocês pegarem a nossa gravação, nós fizemos até num tom um tanto de brincadeira. Por que a gente fez de um jeito mais leve? É claro que lá há sinais, conto a sinais ok, mas conta cálculos de... Porque sinais é uma coisa, o próprio Jesus vai falar isso, no Evangelho dessa semana ele falou isso, né? Quando ele vai dizer assim, quando vocês percebem que o tempo mudou, vocês sabem que vai chover, né? Quando venta do norte, e vocês estão certos. Então, observar os sinais, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, sair fazendo o cálculo exato, perda de tempo. Não vai acontecer. Perda de tempo. Teve até uma pessoa que comentou no nosso vídeo aí de Garabandal dizendo, como é que vocês levam um assunto a sério, vocês levam com tamanha brincadeira? É justamente o que a gente estava querendo dizer ali, pessoal, a gente fez, quem pegar o nosso vídeo vai ver que a gente fez a conta do fim do mundo com o ChatGPT ao vivo. Foi. Entrevistamos o ChatGPT. Então, só para vocês entenderem, assim, que a gente leva, assim... Não é isso, entendeu? A conta exata, lembra a gente fazendo a conta, né? 28 de abril de 2027. Entendeu? Fizemos aquilo ali de um jeito brincando, quem assistiu viu. Porque Paulo vai dizer claramente aqui no capítulo 5, versículo 1. Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não tendes necessidade de que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite. O próprio Jesus tinha dito sobre isso. Então, assim, pessoal, take it easy. Take it easy, olha. Calma. Fique em paz. Calma, relax. Mas façam o que Paulo disse. Façam o que Paulo disse, porque ele disse que vós, no versículo 5, sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, vigiar e orar como Cristo disse, né? E aí assim, seja revestidos, o quê? Das virtudes teologais, versículo 8 aqui, né? Sim. Estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. Então, pessoal, sim, calma, porque não vai ter... Nós sabemos, Cristo virá, a parousia virá, mas o importante é que nos mantenhamos em estado de graça e confiantes na providência divina. Ale, o que aconteceu? Quando ele mandou essa carta, a galera não leu o capítulo 5, né? Não leu. Não leu. A galera parou no 4 e já falou... Jesus tá voltando. Vai ser a novela, né? A novela, o fim do mundo. Então, assim, cara, assim, a galera já entrou em desespero, o nego já parou de trabalhar. E aí, Paulo teve que rapidamente escrever a segunda carta. Não, gente, calma aí. A segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 já é falando disso, o capítulo 3 é falando oração. Depois ainda do capítulo 3 ele vai falar sobre ociosidade. Pô, pessoal, calma aí, ainda vou usar. Quem não trabalha não merece nem comer, né? Então vamos lá, né, cara? Assim, é direito, né? Volta pro trabalho. E quase que ele disse, vocês não leram o capítulo 5, não? É óbvio, gente, era uma carta. Ela não estava separada em capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Essa separação foi feita depois, pela Igreja Católica, na separação de versículos e tudo mais. Então, né? Mas a galera já quis jogar tudo pro alto. Já quis estourar o cartão de crédito, entendeu? Porque se Cristo vai voltar amanhã... Não vou precisar pagar a conta. Ainda bem que Paulo tinha feito aquele alerta contra as imoralidades sexuais. Porque senão, hein? Imagina que esse povo que já era tudo viciado na coisa ia dar uma complicação. Mas interessante, as duas cartas aos Tessalonicenses trazem essas notícias muito legais pra gente, né? Então, aqui no versículo 23 em diante, Paulo vai dizer que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso espírito, alma e corpo... Interessante essa citação, né? Sim. Porque é a primeira citação escrita que nós temos que o homem é um composto de corpo, alma e espírito.
espírito. Porque os gregos já haviam falado que o homem é formado de corpo e alma, mas Paulo insere que nós somos formados de espírito. Espírito é o nosso espaço na alma que Deus habita. Muito legal. É onde entrou o nosso sopro da vida, as virtudes teologais. A maravilha aqui que ele deixa pra gente. Seja guardado irrepreensível, né, o vosso corpo, alma e espírito, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, ele o fará. Irmãos, orai por nós. Aqui vai pra gente, rezem pela gente, rezem pelo nosso ministério aqui também, né? Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Rogo-vos insistentemente pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja conosco também aqui, né? Que aqui é uma bênção já sacerdotal. Acho que valeu. Valeu. Passamos bem as duas cartas, né? Não, Incríveis ainda, a carta. Não, fizemos aqui a primeira e a segunda carta, porque a segunda nada mais é do que uma resposta urgente. Volta a trabalhar seus coisas. Uma resposta urgente aí sobre mais detalhes em relação à vida do Senhor. Mas para dizer para o pessoal, nada de ociosidade. Voltem a trabalhar e mantenham as vidas santas. E voltem a fazer o que vocês... Não voltem a fazer o que vocês fazem, não. Não. Só santas. Vidas santas. Muito bem. Acho que é isso por hoje. Muito bom, muito bom. Se você gostou do nosso episódio de hoje aí, deixa seu comentário, seu like. Ajuda bastante nós pro YouTube mandar a gente. Fiquei sabendo que ele manda, né? Quanto mais você compartilhar, curtir, comentar, é importante para nós. Nós precisamos muito. Batemos 10 mil visualizações no YouTube, mas precisamos de mais. É interessante porque a gente deve estar com uns 9 mil plays no Spotify também. Então somando, temos umas 20 mil visualizações, plays na verdade, não é só visualização não. Se vocês chegaram até o final, né, compartilhe com a galera, dá essa força pra nós aí que nós estamos precisando muito. E agora a gente voltou com a corda toda, que o Você sabe que a gente tá há 4 anos falando que voltou com a corda toda. Não, mas agora você falou que voltou do negócio lá. Meu curso acabou. Pelo menos uns 3 meses a gente vai tentar fazer essas festas. Né, Lu? As promessas. Cadê o Lu? E aí, cadê os vídeos, Lu? Vamos pela graça de Deus. Só tem um atrasado. Porque vai ser que a gente Pra quem devia 4, 5 episódios de uma vez só não dá certo. Tá tomando vantagem. Mas é isso aí, galera. Vamos Muito encerrar, obrigado por você estar com a gente, conosco, né? E Vamos nessa. vamos encerrar. Nada de Halloween. Feliz dia de todos os santos. Isso aí. E orem pelos seus queridos finados. Os Os nossos queridos finados que estão no purgatório dependem da nossa oração para chegarem mais rapidamente à visão de Deus. Oremos por todos eles então e peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.